Fala galera, sejam muito bem-vindos à nossa edição do Band Placar com oferecimento BandBet. Terça-feira não falta opções para você e temos também a Copa Libertadores começando às quartas de final. Não é brasileiro ainda, mas é um jogo importantíssimo para um brasileiro, Berna. Porque hoje tem um duelo argentino, não é clássico, né? É clássico. É clássico? Vélez e Racing já no pode ser José considerado. Amalfitani, entre Vélez versus Racing. Dois argentinos, como eu já falei por aqui. E esse jogo interessa ao Flamengo, porque o vencedor, e se tudo der certo, o Flamengo vencer, essa partida que o Flamengo vai enfrentar na semifinal. Agora, o Vélez está invicto há um tempinho importante. E o Racing, apesar de não viver um momento excelente neste momento, olhando ali no recorte, é o campeão da Sul-Americana. E da Recopa. É esse que eu queria falar, diante do Botafogo. Exatamente. É muito boa a sua pergunta no início do programa, quando você questiona se é um clássico ou não. Tá? São 5 os grandes argentinos. Sim. Boca, River, Independiente, Racing e São Lourenço. O Vélez entra nesse grupo em 1994, quando ganha a Libertadores em cima do São Paulo e ganha o Campeonato Mundial. Para mim, hoje, um time grande. E vem conquistando vários títulos de lá para cá. Então, trata-se, na minha opinião, de um time grande. Há quem discorde, para mim é um clássico. Tá? Mas, como você bem disse, a partida será disputada no José Amalfitani. E aí, quando a gente fala sobre esse jogo, eu quero ressaltar os 2 técnicos. Guillermo Barros Esqueloto, que era do Boca Juniors, hoje é do Vélez Sarsfield, e o Gustavo Costas, do Racing. Para mim, 2 técnicos que estão abaixo dos elencos. O Maravilha Martins, que é o atacante, o centroavante, o homem-gol do Racing Clube, novinho. Exatamente, disse que o Gustavo Costas é quase que um torcedor ali dentro. Ele falou isso no microfone. Não, a gente gosta dele, ele é um dos nossos, é quase um torcedor. Não fala muito sobre tática, não, mas dá moral pra gente, motiva muito bem. Esse é o Gustavo Costas, tá? Que pra mim é um técnico fraco. Embora tenha conquistado Sul-Americana, Recopa, mas é isso. Ele deveria estar lá na Guarda Imperial, que é a Barra Brava do Racing, e não no banco de reservas, se fosse para ser assim. Do outro lado, o Esqueloto é um cara que se consagrou jogando ao lado do Palermo, hoje técnico do Fortaleza, como um ponta naquele time do Boca Juniors, que ganhou tudo com o Carlos Bianchi, e virou técnico também do Boca, foi campeão argentino, tá, mas sem muito brilho, viu, Isa? Então, assim, eu questiono muito o trabalho desses 2 caras. De qualquer maneira, eu acho o time do Vélez ainda mais bem treinado do que o do Racing. O Racing tem jogadores melhores, mas o time do Vélez tem o Carrizo, né? Que é um meia pelo lado direito, que é uma nova joia do futebol do Vélez Sarsfield, né? Revelado em Nínias, assim como outros caras, o Thiago Almada, o Orelhano, né? Talvez seja o próximo na fila. E o Montoro, que foi para o Botafogo, pode ser o próximo na linha de jogadores revelados em Nínias, né? Então, é o destaque desse time. Do outro lado, é um Racing com o Gustavo Costas, acostumado, como você bem disse, a ganhar taças recentemente, só que ele depende muito dos meio-campistas, né? Almendra, Nardoni, esse Nardoni é um jogadoraço, eu não sei como não saiu do Racing ainda. O ala pelo lado direito, Martirena, tem também mais à frente Solari, Vergara e Maravilha Martins. Então, do meio para frente é um time bom, joga com 3 zagueiros, né, Isa? Então, a gente vai ver principalmente o Martirena, escapando muito pelo lado direito. Eu acho que o Vélez tem um ligeiro favoritismo nesse confronto, tá? Como joga em casa, no José Amalfitani, você acha que mais ainda, né? Acho que mais ainda jogando. O confronto eu acho bem disputado, mas para o jogo de hoje o Vélez deve jogar bem, fazer valer o mando de campo. Exatamente, eu concordo com você, viu, Isa? Então vamos às melhores oportunidades do mercado, sem delongas na BandBet. Você aponte sua câmera para o QR Code que está aqui em cima e você será direcionado para a capa do site da BandBet. Isa, se o camarada que nos assiste preferir, ele pode digitar no browser da preferência dele, né, o endereço bandbet.bet. E aí a gente já tem na tela as melhores oportunidades na capa do site para esse jogo entre Vélez Sarsfield e Racing Clube. Aqui é o seguinte, o Vélez está pagando 2,45, o jogo é na casa do Vélez, um empate 2,80 e o Racing 3,40. Vamos nesse Vélez aqui? Vamos de Vélez. Até porque a gente teceu loas nesse time confiantes do Esqueloto, né? Então estamos confiantes num resultado positivo
do Vélez Sarsfield. A Isa lembrou, desse confronto sai o adversário de Flamengo ou Estudiantes na semifinal da Libertadores da América, ou seja, nesse lado do chaveamento, 3 argentinos e 1 brasileiro. Falando em futebol europeu, é hora de a gente dissertar sobre a primeira rodada da fase de Liga da UEFA Champions League. Não é fase de grupos, desde a temporada passada, pessoal. E tem um clássico do futebol europeu movimentando a rodada, né, Isa? Hoje tem um duelo entre 2 gigantes, como o Berna falou, do futebol europeu, Juventus versus Borussia no Allianz Stadium. Um jogo importante, Berna, porque a Juve tá empolgante nesse começo de temporada, pelo menos no campeonato italiano. São 2 vitórias e o Borussia estava bem, deu uma tropeçadinha no alemão. Mas o Guirassy é uma oportunidade ou o foco para gols? É o centroavante, é o homem-gol da equipe do Borussia Dortmund. Vamos começar falando sobre o dono da casa, a Juventus, que protagonizou entretenimento puro no último sábado. O derby de Itália. Nossa, foi muito bom. Contra a Inter, 4-3 para a Juventus. Com os irmãos. Com os irmãos, Kefren e Marcos Thuram se opondo na partida. E o Adzic, o herói improvável, entrando no segundo tempo, meia montenegrino, marcando o gol da vitória da Juve nos acréscimos. E o que ele ganhou de presente do técnico Igor Tudor? O banco de reservas. Ele será banco na partida de hoje entre Juventus e Borussia Dortmund. É um time da Juventus do Igor Tudor, esse cara que você vê na imagem, que joga com 3 zagueiros, né? Vai jogar com Di Gregório, Gatti, Bremer, hein? Atenção, brasileiro Bremer de volta e jogando bem com a camisa da Juventus. E Lloyd Kelly, né, jogando pelo lado esquerdo. A excepcional notícia para o torcedor da Juventus é o retorno do André Cabiasso na ala pelo lado esquerdo. Na ala pelo lado direito deve jogar o francês Pierre Kalulu. Locatelli, Kefren Thuram, irmão do Marcos Thuram, filhos do grande Lilian Thuram, que foi jogador da Juventus. Koopmeiners, jogador que era da Atalanta. Yildiz, turco, muito bom de bola. E aí, na posição de centroavante, tem 2 caras muito bons, né? O Vlahovic, que ainda precisa se provar em Turim, e o Jonathan David, que foi a principal contratação da Juventus para essa temporada, jogador canadense que veio do Lille. Então, essa deve ser a Juventus, enfrentando um Borussia, Isa, também com 3 zagueiros, viu? A gente fala sobre Rierson, Anton e Bensebaini. Esse Bensebaini, jogador argentino, tomou um banho do John Arias na Copa do Mundo de Clubes, naquele empate por 0-0, estreia de ambas as equipes na competição. Mais 4 jogadores à frente, muito parecido com o esquema tático da Juventus, inclusive com o brasileiro Ian Couto sendo lateral pelo lado esquerdo, um ala, na verdade, Ian Couto pelo lado direito, sendo um ala, pelo lado esquerdo o Svensson, o outro que não pode nem ouvir falar o nome do John Arias, Pascal Gross no meio de campo, ao lado do, muito provavelmente, Joby Bellingham, Bayer, ADM, como disse a Isa, o Guirassy, que é o cara para fazer gols nesse time do Borussia Dortmund. Uma expectativa de um grande jogo em Turim. Como a Isa falou, né, o Borussia tropeçou no campeonato alemão, tem 7 pontos, é o vice-líder. O Bayern de Munique, para variar, é o líder com 9 pontos ganhos. A gente meio que já sabe o que vai acontecer na Bundesliga, mas o negócio é o UEFA Champions League. Aí o Joey Bellingham, a cara do irmão, né? Impressionante. Nossa, igualzinho. Dá pra trocar, dá pra fazer uns frilas no Real Madrid. No Real Madrid, já pensou? É o seguinte, galera, sem frilas por aqui, sejamos fiéis à BandBet. Aponte sua câmera para o QR Code que está aqui em cima e você será direcionado mais uma vez para a capa do site da BandBet. É aqui, Destaque Europa, tudo sobre essa primeira rodada da fase de liga da UEFA Champions League. A Juventus, olha que ódio, hein? Pagando 1,87. O jogo é em Turim, né? A gente tem um empate 3,50 e o Borussia pagando 4,25. Você que é back-end. Juventus, pronto. Vitória da Juventus. Vitória da Juventus, o jogo é em casa. A Juventus, de fato, é um time melhor. Entre os 2 técnicos ali, Igor Tudor, Niko Kovac, eu sou mais o Tudor, que não é um técnico brilhante não, ele ficou na Juventus, mas porque não tinha outro técnico no mercado, então a Juventus o manteve para a temporada. O que você sempre fala por aqui? Tem que jogar com responsabilidade, é só para maiores de 18 anos. Valeu pela companhia.